Santo, nós te agradecemos. Obrigada, Senhor. Louvado seja o teu nome. Engrandecido e exaltado seja o teu nome. Aleluia. Louvado seja Deus. Márcia Bretas, seja bem-vinda, querida. Louvado seja Deus. Elaine Oliveira, seja bem-vinda. Todos, sejam bem-vindos. Oi, querida. Gedson Gonçalves, glória a Deus. Louvado seja Deus pela vida do Gedson. Gedson é nosso convidado de hoje, para a glória e honra do Senhor. Aleluia. Pai Glória do a Senhor. Deus. Oi, Ana. Glória a Deus. Pode Tudo ser. bem, Ana? A Maria paz do Neide, Senhor. fica à Tá me ouvindo? vontade. Oi. Pode fazer a introdução aí que eu tô só terminando de organizar aqui, tá bom? Fica à vontade. Não, tá ok. Tranquilo. Eu quero louvar a Deus nessa noite. Glória a Deus. Estamos iniciando essa série hoje, né? Agora nós vamos falar com jovens. Nós passamos mais de 15 dias só com mulheres dando seus testemunhos, né? E hoje nós estamos iniciando com jovens, mas todas as idades podem estar aqui conosco, né? Para juntos ouvirmos daquilo que Deus tem feito, né? Para juntos aprendermos um pouco mais de Cristo, porque todas as gerações, todas as idades têm algo a nos ensinar, né? E nós estamos aqui com o nosso coração aberto para aprender mais de Deus, para ouvir daquilo que Deus tem feito na vida dos nossos jovens. E o tema que nós colocamos, que pela misericórdia de Deus foi colocado para essas lives, foi Jovens Fortes em Cristo, né? Então, quando o Espírito Santo colocou esse tema, né, Sábio, seja bem-vindo, professora Leila, seja bem-vinda. Glória a Deus. Algumas pessoas já passaram e eu não vi o nome, mas eu quero te desejar as boas-vindas. Pedir para você continuar conosco, Pastor Jodê Alcântara, Laís Alves, Leila, professora, aleluia, todos sejam bem-vindos. Marilza, seja bem-vinda. E assim, esse projeto que Deus colocou no meu coração, eu vinha sempre falando, né? Olha, Deus já tem 2 projetos que Deus colocou no meu coração. Né? Tiago, acho que é o Tiago. Seja bem-vindo, Tiago. E quando Deus foi colocando cada um desses projetos no meu coração, eu fui sempre falando com o Senhor, né? Para o Senhor ir colocando as pessoas, né, que Ele queria, que Ele quer que estejam presentes conosco. E o Jetson foi o primeiro dos jovens, né, a ser convidado para estar conosco. Cássia Rodrigues, seja bem-vinda. Fabiana, seja bem-vinda, glória a Deus. Inclusive a Irlane, filha da Fabiana, é uma das jovens que terão oportunidade aqui nessa série, né, de lives. E eu tenho muito a agradecer a Deus. Por isso, o Espírito Santo, irmã Maria Amélia, seja bem-vinda. Que alegria, senhora, aqui. Glória a Deus. Calailma, seja bem-vinda. Glória a Deus. Obrigada por sua vida. Espírito Santo, eu quero com muita gratidão te apresentar, Senhor, essa série de lives que vamos iniciar hoje. Senhor, nós sabemos que toda honra, toda glória, todo louvor, todo domínio e adoração é para o Senhor. Tudo é para o Senhor, Pai. E quando o Senhor colocou a série das mulheres que inspiram, é porque muitas mulheres estavam precisando ouvir sobre aquilo que Deus estava fazendo na vida das mulheres. Agora Deus coloca no nosso coração trabalhar com jovens, né? E Daniel, seja bem-vindo, Deus te abençoe. O Cinete, Marta, o Eslane, todos sejam bem-vindos. E quando Deus colocou esse projeto para trabalhar com jovens durante esses dias, eu estou até devendo uma fala com a irmã Clenilda, que é a nossa líder de jovens aqui de Conceição do Araguaia. Não falei com ela ainda a respeito desse projeto, mas amanhã mesmo vou falar com ela a respeito disso. Né? E Deus colocou esse tema no nosso coração e confirmou depois, né? Por que Ele estava fazendo isso. E uma irmã, a irmã Rosana, né, que é quem faz nossos cartazes, eu falei com ela, né, para fazer os cartazes e disse para ela o tema, né? Foi ontem que eu passei para ela os cartazes, anteontem. E aí quando eu falei, ela disse: Ireneide, esse tema, nós estávamos conversando sobre isso, né? Ela tinha falado com a irmã Sônia a respeito do assunto, sobre a situação dos jovens, né, que nós estamos tendo não só em Conceição do Araguaia, mas em toda a nossa nação.
e nas demais nações, né? Devido toda essa situação que nós estamos vivendo, o jovem é acostumado com muito movimento, né? Eva Marinho, Madalena, e de repente os jovens são obrigados a sair da sua sala de aula, a sair, muitas vezes muitos saíram do seu trabalho para ficar em casa. Então, assim, isso causa uma sucessão de sentimentos, né? E nem sempre nós adultos, eu digo nós adultos, porque nem nós estamos preparados para essa mudança tão repentina que foi na nossa vida, né? E aí você para e pensa como é que está a cabeça do jovem, como é que está a cabeça da criança, do adolescente, que de repente não entende e tem que ficar dentro de casa trancado, né, Ana? Missionária Raimundinha, seja bem-vinda, querida. E João, quando ele vai escrever, eu acho, Carol, esposa do Gedson, seja bem-vinda. Marta, querida, seja bem-vinda. Louvado seja Deus por tua vida. E quando nós fomos pensar nesse assunto, o Senhor trouxe ao nosso coração a primeira carta de João, né? No capítulo 2 e os versículos 13 a 14, né? Que João vai falar com os pais, João fala com os meninos, mas João fala com os jovens. Aleluia. Amém. E eu achei interessante que João falou assim: jovens, escrevo-vos porque já vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Glória Versículo a Deus. de número 14, ele fala primeiramente com os pais, né? Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Mas quando João fala com os jovens, nossa, hoje eu lendo de novo de noite, eu fiquei, meu Deus, por que João falou desse jeito, né? Quando ele fala com os jovens, olha o que ele diz. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Mas não é isso que me impactou, não foi isso. E a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. 2 vezes João fala com os jovens que eles já venceram o maligno. E o que mais me impactou foi João dizer que a palavra de Deus está nos jovens. Por que não está nos pais? Por que não está nas mães? Por que não está no sacerdote? Por que não está na vida do líder? Por que não está na vida do pastor? Por que o João escreveu que está na vida do jovem? Eu tenho certeza que o Senhor vai nos responder isso nessa noite. Eu quero agradecer a Deus. Porque esse projeto, se eu já tinha certeza que esse projeto é de Deus, agora eu tenho muito mais. Gedson, eu quero agradecer a Deus pela tua vida, agradecer a Deus pela tua família, por você ter aceitado, né, ser o primeiro, porque eu queria que você fosse o primeiro. O Senhor queria que você fosse o primeiro. Né? O Gedson é formado em assistência social, tá certo? Isso. Assistência social. Isso. Né? A Carol está lutando para ele concluir pedagogia. É pedagogia, né? É. Glória a Deus. E o Gedson é um dos conselheiros tutelares. Conselheiros tutelares da nossa cidade. E eu sou muito grata a Deus, porque Deus escolheu o Gedson para estar ocupando essa vaga, não só ocupando essa vaga, mas fazendo um trabalho de diferença, não menosprezando os demais. Mas é porque o Gedson eu conheço, está mais perto de mim, então assim, eu tenho visto o seu empenho, a sua boa vontade, o seu desprendimento para fazer esse trabalho, né? Glória e eu tenho a Deus. certeza que você está fazendo a diferença. Lucas Erickson, seja bem-vindo. Todos que eu não falei, Olésia, seja bem-vinda. E o Gedson também é líder de jovens na congregação Sol da Justiça. Isso. Gedson, eu vou parar de falar agora. Fica à vontade. Deixa Deus te usar. Fale o que Deus tem feito na sua vida. Fale a diferença que Deus tem feito na sua vida. E olha só, uma pergunta que o comentarista faz na Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal sobre essa referência que nós lemos aqui. Seu crescimento cristão alcançou um nível de maturidade compatível com a atual fase da sua vida? Glória a Deus. Pode ficar à vontade para responder na hora que você quiser, tá bom? Amém. Agora eu quero te deixar à vontade para você falar como jovem, como um jovem pai, como um jovem esposo, como um jovem cristão, como você está vivendo esse tempo, como Cristo tem mudado, transformado a tua vida e como Deus tem te usado como fonte de transformação para a vida de outras pessoas. Não se preocupe com as crianças, pode deixar elas à vontade. Pentecostal, isso é sinal que tem vida, não tem nem viu? como querer Isso é sinal segurar. que tem vida e é crente pentecostal. Pode deixar elas à vontade, tá? Glória a Deus. Glória Pai do a Senhor Deus. e Mareneide, Pai do Senhor todos que Pai estão do aqui Senhor. nessa live.
Para mim é uma alegria, eu tava com frio na barriga, eu falei, meu Deus, que responsabilidade aparecer na live da presidente, não é para qualquer um. Eu falei, Menino. meu Deus, parece que eu nunca tinha feito live, eu fiquei muito nervoso, né? Assim, deu um gelo na barriga. Eu estou muito feliz, né, pelo convite, eu que agradeço. Glória a Deus. Sejam bem-vindos todos que estão na live. Eu quero convidar você Glória a para Deus. compartilhar essa live. Tem a setinha aqui embaixo, tipo um triângulo. Você clica nele, vai aparecer seus amigos. Você vai enviando para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas. Não para que seja um número que esteja aqui, mas para que sejam vidas que venham ser alcançadas nessa noite, nesse momento. E eu creio nisso. Em nome de Jesus. Eu vi o texto lá que a senhora postou, aí que eu fiquei mais nervoso mesmo. Falei, meu Deus, que gratidão ao Senhor. Antes da gente começar, eu quero ler aqui em Romanos, capítulo 5, do versículo 3 ao 5, que vai nos dizer assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sendo que a tribulação produz a paciência produz a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus. A senhora me deixou livre, eu queria falar sobre Rasgando a Nuvem Negra. É o tema que eu coloquei. Aleluia. A gente vai assistindo qualquer... Se só quiser interromper, quiser perguntar, pode ficar à vontade, tá bom? Tá bom. A gente vive dias difíceis, que a senhora falou, né? E é através do Espírito Santo de Deus que as vidas são tocadas, são alcançadas. E nós somos simplesmente canal de bênçãos, porque quem faz tudo é o Senhor, né? A gente sabe, a palavra diz que a Jesus, no triunfo de Jesus, foi dado poder para ele no céu, na terra e debaixo da terra. Ou seja, o poder sobre tudo e sobre todos é do nosso Senhor. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. E aí, qual é as nuvens negras que a gente tem que rasgar para que a gente venha ser um jovem vencedor, né? Que a gente venha ser um jovem vitorioso, como eu acabei de falar. Aleluia. Quem garante a nossa vitória é o Senhor através do Espírito Santo de Deus. É Deus quem garante a nossa vitória, né? Não é a minha própria força, não é o meu nome, não é o meu cargo, não é a quantidade que eu oro, não é a quantidade que eu jejuo, não é o dinheiro que eu tenho ou que eu não tenho, não é o carro ou a casa que eu tenho. Quem garante a minha vitória é Deus através do seu Espírito. As nuvens que a gente tem que rasgar para vencer, né, na nossa mocidade. Eu nomeei umas aqui, coloquei desânimo, né? Porque o inimigo, ele faz questão, acho que ele luta e nos desanimar para nos ver abatido, mas o Espírito Santo de Deus nos fortalece, nos dá alegria, e é uma alegria duradoura, é a alegria que gera para a vida eterna, é a alegria da salvação e só o Senhor pode nos dar. Uma nuvem negra que nos persegue muito também chama-se incredulidade. E a gente vai ver na Bíblia, né, exemplos, e no cotidiano, no nosso dia a dia, a gente sempre tem um pouquinho de Tomé, né? O Tomé, o homem terrível é o Tomé, ele nos persegue até hoje, né? E a gente sempre tem assim um pouquinho do Tomé em cada um de nós. E é algo que a gente precisa rasgar, a gente precisa vencer para ser um jovem vitorioso. O terceiro que eu nomeei foi o pecado, né? O pecado, no geral, eu até coloquei aqui, pornografia, masturbação. É algo que é uma nuvem negra que nos aprisiona na mocidade. Infelizmente, eu não sei porque as pessoas não falam disso, Marineide. Na igreja não se fala sobre pornografia. Na igreja, infelizmente, não se fala sobre masturbação. Infelizmente, quando alguém fala, ainda é doido, né? Ainda existe muito isso. Mas a gente que trabalha com jovens, a gente sabe que é uma nuvem negra terrível que atrapalha a comunhão, que atrapalha o crescimento espiritual, e é algo que a gente precisa se livrar e rasgar essa nuvem também, para que a gente possa vencer em Cristo. Acho que eu vou até fazer um vídeo sobre isso. Outro que eu nomeei foi a lepra espiritual. A lepra espiritual, ela nos atinge, né?
que é a doença da alma, né? A lepra espiritual é uma doença da alma. É quando a gente aparentemente está vivo, mas na vida espiritual já morreu. E a lepra mata, né? E a gente precisa ter convicção daquilo que eu quero. Eu preciso ter convicção de onde eu quero chegar. Eu preciso ter convicção do que eu quero para a minha vida enquanto um jovem cristão. O exemplo que eu citei aqui no meu esboço foi Daniel e seus amigos quando eles foram exilados. Eu tenho plena certeza e convicção de que não foi só Daniel, né, e mais os 3 que foram exilados. Certamente tiveram mais que foram exilados. Mas por que a gente não vê a história deles? Porque a gente não vê eles sendo citados. É porque Daniel e seus amigos, eles tinham convicção daquilo que eles queriam para a vida deles. E eles tinham convicção do que eles tinham que fazer para ser jovens vencedores. Certamente os outros que foram exilados junto, quando chegaram lá, se dobraram. Se renderam aos deuses, se renderam às leis, se renderam aos decretos daquele momento e acaba que não foram nem citados. Por quê? Porque eles não fizeram nenhuma diferença naquele tempo. Eles certamente eles não tinham convicção daquilo que eles queriam. E não só um jovem, mas um adulto, uma criança, quem quer que seja, que tem um projeto, que tem um plano, precisa saber o que quer. Existe um ditado popular que quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. É um dito popular que eu achei que a gente pode colocar aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Não sei se é a minha internet, se é a do Gério, se a minha tá ok. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu voltei. Glória a Deus. Voltamos, glória a Deus. Falei, eu voltei Amém. aqui. Continuando. Falei sobre o dito popular, né? Que quem não... existe um dito popular que diz que quem não tem para onde ir, não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Né? E, infelizmente, isso é verdade. Se eu não tenho uma trajetória, se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho vai me servir. E foi isso que fez a diferença na vida de Daniel e seus amigos naquele momento, porque ele tinha convicção do chamado, eles tinham convicção do que eles queriam e eles tinham convicção daquilo que estava reservado para a vida deles. Ah, foi fácil? Não. Glória a Deus. Foi fichinha para eles serem vitoriosos? Não. Por quê? Porque as dificuldades, elas são para todos nós. Classe, cor, raça, sexo, a dificuldade vai vir para todo mundo. Uma hora ela sempre vai bater na nossa porta. Você acha que eles não tentaram destruir a vida deles? Tentaram. Inclusive os decretos naquele momento serviam para isso, para destruir a vida deles. Só que tem um detalhe, não foi destruído. Por quê? Porque maior era o Deus que estava com eles do que o Deus que estava no mundo. Maior era o Deus que estava com eles do que os deuses que aquele povo servia naquela época. Aleluia. E alguém pode perguntar, Jets, na tua vida é fácil? Não, na minha vida é difícil. É difícil, é difícil. Tudo isso que eu citei aqui são coisas que eu já passei, eu passo, né? E que muitos passam. Se não passou, poderá passar. Eu, irmã Ireneide, eu sofro desde a minha infância, né? Porque desde quando eu era muito pequeno, o inimigo já não era muito satisfeito com a minha vida. E só quando eu vim aceitar Jesus, que eu vim entender muitas coisas, e que a minha mãe veio me falar algumas coisas. Por exemplo, quando eu era criança, eu tive um problema nos meus 2 ouvidos. Meus ouvidos estouravam, sabe? E aí eu me lembro que a gente foi para Goiânia, eu era bem criança, mas eu lembro, meu pai, minha mãe e tal, e os médicos não conseguiam dar um diagnóstico para aquele tipo de doença que eu tinha, que me estourava os ouvidos, meu ouvido estourava, que secreçava. E aí não tinha cura. Por quê? Porque nenhum médico soube diagnosticar o que era. Aí um bendito dia, Deus usa alguém para falar para minha mãe que eu tinha sido alvo de macumbaria.
Aí lá se vai os dois para a igreja. Graças a Deus fui curado, né? Glória a Deus por Glória a isso. Deus. Você acha que foi só isso? Na minha juventude, eu passei pelo mesmo problema. Eu tive depressão, eu tive síndrome do pânico e os médicos não sabiam me dar um diagnóstico, o que estava causando essa depressão, essa síndrome do pânico. Eu passei por vários médicos. Tinha uma amiga minha que me chamava do velho da pastinha. Não tem os vozinhos, a vozinha que tem a pasta de colocar os exames, consulta? Eu tava daquele jeito. A gente chamava do tio, do vozinho da pastinha, porque era médico atrás de médico. Até que o médico chegou e falou pra mim, não, tu vai ter que procurar um psicólogo, se não resolver o teu problema, tu procura um psiquiatra. Falei, pronto. É agora. Né? E aí, eu vim descobrir porque Deus usou uma pastora, assim como falou com os meus pais, quando eu era criança, para falar pra mim que eu estava sendo alvo de macumbaria, mais ou menos. Ó, minha mãe tá aqui. Mãe, eu te amo. Beijo. Minha mãe tá aí assistindo. Marilene. Então, assim, prazer. Aí eu passei por esse problema 2 vezes. Perdi emprego. Perdi amigos. Tive que abandonar vários sonhos que eu tinha alvo disso. Alvo de seta maligna que alguém fez para tentar destruir a minha vida. Mas estou aqui vivo, contando a história, Glória contando o testemunho para vocês que estão aqui. Por quê? Porque maior é Deus. Maior é Deus que eu conheci. Maior é Deus que eu sirvo hoje do que o Deus de quem faz esse tipo de coisa. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a gente precisa vencer isso. Quando que eu fui curado? Eu fui curado quando eu aceitei Jesus. Passei por um processo de libertação terrível, mas venci. No dia que eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus, que eu me levantei, já não existia mais aquelas dores, já não existia mais aquelas marcas no meu corpo. A minha mente já não estava mais cansada como ela estava cansada antes. Eu já conseguia me olhar no espelho, porque eu passei por um processo que eu não conseguia nem olhar no espelho, porque eu tinha medo. Imagina a situação, eu tinha medo de olhar, eu não conseguia me olhar no próprio espelho. Então, assim, isso são nuvens negras que a gente precisa rasgar. E aquilo que eu não consigo vencer sozinho, a gente precisa entender que nós temos um Deus. Aquilo que a gente não consegue com as nossas próprias forças, que o meu eu, que os meus recursos não conseguem alcançar, eu preciso entender que eu tenho um Deus que tem poder sobre tudo e sobre todos, e que por mais que venha a dificuldade, a adversidade, a incredulidade, o pecado, o desânimo, a morte espiritual, há um Deus que pode nos salvar, há um Deus que pode restaurar, há um Deus que pode restituir e pode mudar a nossa história. A minha história foi mudada e eu consigo reconhecer isso. Por quê? Porque no momento que eu mais precisei, minha mãe não conseguiu me ajudar, meu pai não conseguiu me ajudar, os médicos não conseguiram me ajudar, os meus amigos, por mais que tentavam, que eu dei trabalho, pensa em mim, deu trabalho, que eu passava maldade, eles tinham que correr comigo para o hospital, eu dei muito trabalho, mas eles, infelizmente, com toda a boa vontade, eles não conseguiram me ajudar. Mas o dia que eu conheci a Jesus de verdade, que eu recebi o Espírito Santo de Deus na minha vida, a enfermidade teve que bater em retirada. Por quê? Porque não é a potestade, não é a incredulidade, não é a enfermidade que possa resistir o poder de Deus em nossas vidas. E quando Deus entra em nossas vidas, que Ele manifesta o seu poder e a sua presença, todo mal tem que bater em retirada. Por quê? Porque Ele não resiste. Quem está falando aqui para você é um testemunho vivo. Alguém que poderia estar morto hoje. Alguém que poderia não conseguir olhar no espelho hoje. Alguém que não tinha perspectiva de vida. Por quê? Eu perdi todas as minhas perspectivas de vida. Eu não tinha esperança de viver. Eu tinha perdido emprego, tinha perdido tudo. Minha vida era ficar dentro de casa. E às noites, tinha noite que eu não conseguia dormir. Detalhe, tinha noite que eu ficava tão perturbado que eu não conseguia dormir. Então, que perspectiva de vida tem alguém dessa forma? Nenhuma. Eu não tinha nenhuma perspectiva de vida. Eu não tinha nenhuma esperança. Eu não esperava nada do dia seguinte, porque o que eu achava era que eu ia morrer e a qualquer momento minha vida ia acabar e pronto, ponto final.
Essa era a única certeza que eu tinha. E a vontade de morrer logo. Entendeu? Tu tá sofrendo. Tu não tem perspectiva de vida. A vontade é morrer logo. Por quê? Porque quando a gente está em grande tribulação, a gente acha que é a morte que vai ser a solução dos nossos problemas. E não é. A morte, ela não é a solução para o problema de ninguém. Aleluia. A morte, ela é uma passagem. Mas solução para a vida de ninguém, a morte não é. A solução dos nossos problemas chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que foi morto, aquele que ressuscitou, aquele que venceu o inferno, aquele que venceu a morte. É Ele quem tem o poder de restaurar, de fazer tudo novo. Agora me pergunte se eu quero morrer hoje. Até quero para ir para o céu. Na hora certa. Quando alguém pergunta qual é teu sonho, eu falei, ir para o céu, porque é difícil. A gente tem que lutar todos os dias, mas meu maior sonho é chegar no céu. E Paulo já dizia que o morrer com Cristo é lucro. Nós somos privilegiados, porque o dia que a morte bater a nossa porta, nós vamos para a eternidade, para o lugar de paz. Aleluia. Nós vamos estar com o Senhor. Glória a Deus. Aí que eu acho lindo, porque lá não vai ter dor, lá não vai ter mais enfermidade, a gente não vai ter mais que trabalhar para comprar lata de leite. Porque, meu irmão do céu, pensa esse negócio, cara, é uma lata de leite, que eu vou te contar um negócio. Ei, Radassa! Radassa que... Ainda bem que é pentecostal, que quase todo mundo é pentecostal. Esse dia eu fui no mercado, só para te sair um pouco, fui no mercado, a Ana pegou uma lata de leite, R$56. Eu falei, tá repreendido em nome de Jesus, minha filha. Devolva esse leite agora, bora pegar um mais barato, porque esse aí seu pai não dá conta. Entendeu? E no céu não vai ter disso. A gente fala com brincadeira, mas é a realidade. É muito sério. São as dificuldades que a gente enfrenta. Hoje, a minha vida é outra. Eu tenho esperança para a minha vida, para a minha família, para as minhas filhas. No Senhor. Glória a Deus. No Senhor. Nós não podemos nos esquecer disso. Existem sonhos terrenos, existem sonhos físicos e que a gente precisa buscar. Sim, e nós devemos buscar. Mas a gente não pode esquecer que os caminhos do Senhor, eles são maiores que os nossos. Que os sonhos que o Senhor tem reservado para cada um de nós, eles são maiores e bem melhores que os nossos. Aleluia. Porque o Senhor, ele sabe de todas as coisas. Vencer nos dias atuais não é fácil. A gente tem muitos banquetes, né? A gente tem muitas oferendas, como Daniel teve naquele tempo. Você acha que foi fácil para Daniel rejeitar tudo? Oi, prima. Beijo. Você acha que foi fácil para ele rejeitar tudo? Ele recebeu tudo de bandeja. Ele recebeu tudo muito fácil. Ele poderia se fartar, se lambuzar e viver aquela alegria passageira que os outros resolveram viver aquela alegria passageira. Eu já vivi muita alegria passageira. Pensa no negócio... Mareneide, o inimigo maior do nosso século, que traz o banquete, chama-se amigos. Amigos, entre aspas. Más companhias. E o pior de tudo é que a má companhia, ela parece ser a melhor companhia do mundo. Verdade. Isso é muito interessante. Por quê? Eu já fui usuário de droga, eu não precisava comprar droga. A senhora acha que eu precisava comprar droga? A senhora acha que quando eu queria cheirar o pó, eu precisava comprar? A senhora acha que quando eu queria fumar maconha, eu precisava comprar? Precisava não. Sabe por quê? Porque eu sempre achava alguém para dar. Alguém chegava, ei, eu trouxe um pó, não sei da onde. O raio, vários artifícios que chama, né? Códigos. Esse é do bom, escama de peixe. O que é escama de peixe? Para quem não sabe. Escama de peixe é uma cocaína sem mistura, uma cocaína pura. Aí pega, meu irmão, vou te dar aqui um pouquinho. Essa aqui é a mais cara, um papel desse é 100. Tipo, R$100, um bolinho desse tamanho assim. Né? Ele fala assim, não, vou te dar. Aí tu fica, rapaz, esse é meu amigo. Esse é do bom. Esse não sei o quê. E é isso que acontece no cotidiano, no dia a dia. Com Daniel foi a mesma coisa. O banquete veio pronto. Ele não teve trabalho. E ele não teria trabalho para se deliciar, para se lambuzar naquele banquete.
mas ele tinha convicção daquilo que ele queria. Ele sabia que a vida leviana não ia ter nenhum futuro. Não tinha... Mas, Neneide, vamos pensar aqui. Já pensou se Daniel cede? Tinham virado carne moída de leão. Tinha. A gente precisa entender o dia depois da manhã. A renúncia dele, a convicção dele, o propósito em que ele vivia, lhe gerou vida, lhe gerou livramento, Aleluia. lhe gerou bênção. Glória a Deus. Cadê que os leões comeu ele? Não comeu, não. Agora, se ele tivesse sucumbido, se ele tivesse perdido a fé, se ele tivesse se lambuzado com aquilo que era oferecido naquele século, hoje a história que nós estaremos contando era outra, porque ele não tinha conseguido se livrar dos leões. Verdade. Teria sido comido pelos leões. Teria, porque a primeira coisa que ele tinha entrado era em desespero. A falta de fé, ela nos causa desespero. A incredulidade, o duvidar, nos causa desespero. Pega alguém que está sofrendo, que não tem mais nem testemunho para contar, mas quando a pessoa é crente de verdade, tu olha e tá assim. Aleluia. Como é que tá? Jó. Por exemplo, Jó, como é que tá? Jesus. Morreu os filhos tudo. Glória a Deus. E os gados, acabou tudinho. Aleluia. E as fazendas, não tem mais nada. Glória a Deus. Aí você pensa assim, esse homem só pode ser louco. A pessoa perdeu tudo, ainda consegue se alegrar. Por que se alegra? Porque está se alegrando no Senhor. Verdade. Agora, se tivesse tudo bagunçado, ele não tivesse no propósito, ele não tivesse a convicção de Deus que ele servia, certamente teria se matado no desespero. E é isso que a gente precisa tomar cuidado. Não deixar que o medo tome de conta para as nossas vidas. Aleluia. Nós só vamos vencer Glória se a gente se encorajar, erguer a cabeça, empinar o nariz, mas não é com afronta e nem com vaidade, mas é na certeza Aleluia. de que Deus vai prover. Glória a Deus. Eu sei que Deus vai fazer. Como? Eu não sei porque eu não tenho poder e eu não mando em Deus. Então quem faz é Ele, na hora dele Aleluia. E no momento dele. Mas o que eu preciso crer é que Deus vai fazer. Na hora certa, Deus vai agir. Na hora certa, Deus vai salvar. Na hora certa, Deus vai mudar a história. É isso que eu preciso crer. Que Deus está no controle de tudo. E que eu vou vencer em Cristo, porque a palavra de Deus me garante que nele eu sou mais que vencedor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos lá? Então bora. A pergunta da senhora. Vencendo o dia. Jedson. Sim. Sim, pode falar. Não, pode reformular a pergunta, que eu vou tomar um pouquinho de água aqui, por favor. Não, assim, diante de tudo isso que você viveu, Jedson, hoje, quando você olha para a mocidade hoje, assim, até o período que nós trabalhamos com jovens, enquanto eu trabalhei com jovens aqui na Congregação Rocha Eterna, nós não tínhamos tantas situações como hoje nós vemos, né? E o pior delas é essa questão que você acabou de falar, a questão da depressão. Eu não vou dizer que é o mal do século, porque eu não vou contribuir com o inimigo. Em nome de Jesus. Mas é dos grandes problemas que os nossos jovens têm enfrentado. Porque, assim, parece que para alguns, eles não conseguem ver outro caminho. Eles não conseguem ver solução para o problema, né? E como você falou, a única solução que vem em mente, né, é a morte, né? Sim. E diante de tudo isso, sim. Fica à vontade, será presidente aqui. Eu digo assim, e diante de tudo isso, o que você diz para os nossos jovens hoje? Não só para os jovens, porque aqui nós temos jovens, nós temos adolescentes, nós temos mulheres que já estão aí com 30 e poucos, 20 e poucos, que aí são jovens, né? Até 100 anos é jovem. Estou falando de questões de idades, né? Facetária. Então, assim, qual o conselho que você dá? O que você diria? Não, você segue por esse caminho. Qual Jorge, meu caminho? amigo, um abraço.
Irmã Neide, o mal, ele é muito astucioso. O medo, ele tenta tampar a nossa visão. E ele, muitas vezes, consegue. E quando o mal entra na nossa mente, é algo que a gente perde o controle. Falo por experiência própria. Quando o mal, ele toma conta completamente da nossa mente, a gente perde o controle. A gente acha que não tem solução, a gente acha que não tem mais saída, a gente acha que não tem mais o que fazer. Por quê? Porque a gente não consegue ver mais esperança. Como eu disse agora há pouco, eu passei por isso. E foi em Cristo que eu vi a libertação, que eu vi minha vida ser mudada. E eu lembro, sabe de quê? De Geazi. Geazi, quando ele estava em casa, mas Eliseu, por algum tempo, um exército inimigo queria pegar Eliseu. E de repente descobriram onde Eliseu morava. O que aconteceu? Pela manhã, quando Geazi acordou, que eu imagino que ele foi abrir a portinha assim, o que ele viu? Ele viu um exército de inimigo. A casa estava cercada por inimigos armados. O exército inimigo estava super preparados porque eles queriam, por tudo, capturar Eliseu. Aí o que Geazi fez? Geazi entrou em desespero. E aí? Entrou em desespero por quê? Porque o medo tomou conta da mente dele. Ele só conseguia ver aqueles monte de inimigos armados. Naquele momento a esperança dele morreu. Naquele momento ele não viu nenhum escape porque eles estavam cercados por inimigos bem armados e muito bem armados. Faz muita diferença uma pessoa que está cheia de esperança em nossas vidas. Tá fraco? Peça ajuda. Tá na dificuldade? Não tenha vergonha. Peça ajuda. Eu venci porque eu tive ajuda. Minha pastora que me ensinou o que era orar, o que era jejuar, porque eu nem sabia. Aí um dia ela me falou assim, Jedson, você tem algo que acontece nas nossas vidas e é bíblico. Tem muitos inimigos, demônios, que só saem das nossas vidas com jejum e oração. Eu falei, como é que é isso? Ela foi me explicar como é que eu orava, como é que eu jejuava. Eu jejuava o dia todinho que Deus dava, que eu andava assim, ó, navegando. Ih, glória a Deus! Chega, transbordava. Não tem quando tu anda embriagado no poder? Era eu. E minha mãe ficava muito preocupada, né? Falei assim, meu filho, não precisa. Jejum 40 minutos, jejum 1 hora. Isso que eu falava, se o cão entrou na minha vida, ele vai ter que sair. E a pastora me falou que só sai com jejum e oração. Pô, eu vou orar e vou jejuar. E eu não quero nem saber se eu tiver que jejuar o dia todinho, mas ele vai sair da minha vida. E foi isso que eu fiz. Ou seja, eu fui instruído por alguém. Tá fraco, tá cansado, não tem mais esperança, a mente fechou, acha que a morte é a solução, peça ajuda. Não hesite, peça ajuda, porque provavelmente vai estar alguém do seu lado que vai poder lhe ajudar. Provavelmente vai ter alguém do seu lado que vai saber lhe auxiliar. Isso aconteceu comigo. E como eu estava citando Geazi, quando eu imagino Eliseu vendo Geazi aquele desespero, fazendo um alvoroço sozinho. Eu acredito que ele sozinho conseguiu fazer uma tempestade de alvoroço. Por que está acontecendo? Eu imagino que até gagueja, né? Para querer explicar de tanto medo e aflição que ele estava. E aí, não, mas pensa comigo, é fácil? Não, não é não. Você já pensou? Você abre a porta da sua casa, vai sair para o serviço pela manhã. Senhor amado. Você abre a porta da sua casa, tem um monte de homem armado querendo lhe metralhar, lhe fuzilar. Não é fácil não, gente. Eu sei que não é fácil. Mas ele ficou desesperançado. Mas Eliseu falou assim, vem cá. Deixa eu fazer um negócio bem aqui por ti. Aí entra a imposição de mãos, né? Que a palavra diz que Eliseu orou, botou a mão sobre a cabeça dele e disse, Deus dê visão a esse jovem, glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que essa foi a oração. Aí sabe o que aconteceu?
Geazi passou a ver um exército de anjos poderosos e que era muito maior Glória a do que o Deus. exército dos seus inimigos. Ou seja, o inimigo não é mais forte que a gente, não. O exército que Satanás e seus demônios botam para nos atormentar, ele não é maior do que o do Deus que nós servimos, não. E Satanás que Aleluia. lute, porque ele não tem poder para lutar contra o nosso Deus. Aleluia. E ele sabe o que é dele, está guardado, é por isso que ele fica atormentando a gente o tempo todo. Porque ele sabe qual é o futuro dele, e ele sabe que ele não pode ir com Deus. O que acontece? Aleluia. Ali saiu o medo, entrou a visão. Ele conseguiu contemplar a grandeza do Senhor. E é isso que a gente precisa fazer no momento de aflição para vencer. Não estou conseguindo enxergar Glória Deus. Abre a Glória minha a Deus. visão. Senhor, Aleluia. abre a minha visão para que eu possa ver, para que eu possa contemplar o teu agir, para que eu possa entender que o Senhor é maior que tudo, de qualquer inimigo, e o teu exército de anjos que me guarda é maior e mais poderoso do que os meus inimigos. E é assim que a gente vence. E é assim que a gente vai sair, porque quando o medo toma de conta, a gente não consegue ver nada. Quando a gente perde a esperança, a gente fica sem perspectiva. E a nossa esperança ela deve ser no Senhor. E as nossas expectativas, quem vai suprir também é o Senhor. Por mais que o inimigo queira nos destruir, ele não tem poder para isso, porque maior é o Deus que nós servimos. Aleluia. É fácil, Glória a nem Deus. um pouco. Não é fácil vencer, mas a gente tem a garantia. E aí, quando a gente está desanimado, vem o Espírito Santo assim, ó, dá um ânimo, e dá um up, bora, e a gente diz tantos great, glória a Deus, e vence. Glória a Deus. Esse período de pandemia, essa quarentena, a gente sabe porque é pesquisas, e é verídico, depressão, agressão. Eu vi uma nota, esse dia foi o pastor Lucinho, eu fiz um curso com o pastor Lucinho, acho que foi ele que citou, que disse que nesse período os acessos a sites pornográficos aumentaram, não sei, mais de 100%. Então, assim, existe muita coisa contribuindo. O que é isso? É lixo mental. É lixo que a gente traz para nossa mente. E aí a gente acaba sendo aprisionado por isso. Mas saiba e tenha a certeza que Jesus é o nosso libertador. Assim como Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso auxílio. É Ele quem nos liberta de toda porcaria. É Ele quem nos liberta de todo mal. Então, não se desespera. Não se desespera. Eu sei que é difícil. Falar desespero para falar comigo, porque eu sou desesperado. Eu luto com isso. Não perca a esperança. Aleluia. Não perca a fé. Quando a gente acha que não tem mais solução, é porque o milagre é grande. Quando a dificuldade na nossa vida é assim tão grande que você acha que não, isso não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, eu não tenho mais argumento. Menino, é bem aí que Deus vai fazer um milagre tão grande que depois a gente vai ficar besta, boca aberta com o que Deus faz. Verdade. Sim. É verdade. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Jovens, vocês que estão conosco, eu não vou falar a questão de se é jovem, se é adolescente. Não, independente da sua idade, você está conosco, você está ouvindo aquilo que o Jetson está falando para nós. E uma das questões que o Jetson falou aí foi sobre a questão da masturbação e a pornografia, né, Jetson? Que uma coisa está ligada à outra, né? Não tem como dizer que a pornografia não está ligada à masturbação, né? São dois pecados que estão ligados um ao outro. Diante de tudo isso, essa questão desse lixo mental, né? Que acaba se tornando algo espiritual, né? E uma coisa vai puxando a outra, né? Vem a pornografia, aí vem a masturbação, aí depois da masturbação, se você não se tratar, vai passar para a questão do abuso, e daí para frente. Então, assim, é um problema que precisa ser tratado, prostituição, né? E aí é um problema que precisa ser tratado,
E depois se vem um casamento numa situação dessa, a pessoa nunca vai conseguir se contentar com seu companheiro ou com a sua companheira. Por quê? Porque está acostumado a se satisfazer através da pornografia e da masturbação. E Marineide, Então, assim, eu vou fazer um vídeo sobre isso, achei muito interessante. Pode falar. Isso, faça, eu quero saber o dia que eu quero assistir. Sabe o que é muito interessante também, essa questão que a gente falou sobre prostituição? A gente acha que prostituto é só a mulher, o homem que vende o corpo. A gente tem a convicção de que a prostituta é aquela que vai ao cabaré, aquela que faz programa, total, ou o homem que faz esse tipo de coisa. Mas não. Quando a gente entra nesse mal de moralidade sexual, é como se eu estivesse vendendo meu corpo. Por quê? Porque eu digo que reservei ele para o Senhor, mas eu estou vivendo na imundícia, nas práticas imorais sexuais. Então isso faz de mim um prostituto. Não é só quem vende por troca de dinheiro. Isso é um assunto tão sério, porque a gente só acha que é aquele pecado, é só aquele pecado, né? Mas tudo está relacionado com essa questão de você deixar Deus, de você abandonar Deus, de você trocar Deus. E às vezes o jovem, ou a mulher, o homem, independente da idade, está pensando, não, eu estou fazendo isso aqui, mas Deus está comigo, Deus está aqui presente, né? E aí, quando a gente fala isso, eu vou me lembrar de Sansão, né? Que Sansão achava que Deus estava presente. Ele estava indo lá nas prostitutas, ele estava indo atrás do sexo fácil, desobedecendo seus pais, que foi o primeiro ponto, foi desobediência, né? E aí Sansão achava que ele estava com tudo. Tanto é que Dalila corta suas tranças e ele pensa que ele está com toda a força. E ele enfrenta os filisteus. E é aí onde ele é pego, né? Então, assim, hoje talvez você não vai enfrentar Dalila cara a cara, né? Mas tem muitas Dalilas soltas aí. Muito Sansão também, viu, gente? Isso. E talvez você não vá enfrentar os filisteus para cortar suas tranças. Mas o inimigo vem, te passa uma rasteira e tira tudo que você tem. Ou te impede de alcançar as bênçãos que Deus tem reservado para você. Quero que você fale sobre isso, Jéssica, porque senão eu vou tomar teu lugar. O jovem vive uma constante guerra espiritual, pois o inimigo tem artimanhas suscetíveis para nos atrair. Sim, o inimigo tem artimanhas suscetíveis para vos atrair. Agora, eu vou falar algo aqui, mas eu vou deixar para o Jetson falar sobre isso. Lembra do que disse João. João, eu estava falando para o Jetson aqui no início, que eu fiquei impactada, porque assim, você lê uma mesma palavra várias vezes, mas chega um momento que Deus te mostra outra coisa. Quantas vezes eu não já li esse versículo que fala que os jovens são fortes, que a palavra está nos jovens. As artimanhas são suscetíveis, que deixa você fragilizado. Mas o que João disse para os jovens? João não está falando isso para os pais. João não está falando isso para os sacerdotes, para os líderes, para os pastores. Não, ele não está falando isso para essa classe. Ele está falando com os jovens. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E aí João completa. Por que os jovens são fortes? A palavra de Deus está em quem? Nos pais? Nos profetas? Nos líderes? Nos pastores? Nas mães? João disse que a palavra de Deus está nos jovens. Glória a Deus. Pode ficar à vontade, Jetson. José, melhor exemplo. Vou falar de mim, não, que sou muito pecador. Vamos falar de José. É o maior exemplo de José. José, ele teve a oportunidade. Ele teve a oportunidade. Por quê? Porque ele era uma pessoa de confiança. E quando a sua patroa foi tentar ter relações sexuais com ele, o que ele disse? Não, eu não posso pecar contra Deus e eu não posso pecar contra o meu Senhor. Para que emboscada mais fácil do que essa que o inimigo preparou para ele? Mas ele tinha convicção do que ele queria. Ele tinha convicção do que Deus tinha reservado para ele. E a impressão que a gente tem é que quando a gente foge do pecado, mais difícil fica.
é muito interessante porque parece que quando mais a gente rejeita o que é ruim, parece que mais a luta vai aumentando. E com ele foi a mesma coisa. Foi aí o comentário que a jovem citou, né? Vem, vem. Vão. Isso mesmo, Laís, obrigado. Fugir da aparência do mal. Porque todo dia vai Aleluia. ter um erro que jovem faz, e eu vou falar. Macho mesmo, José foi macho, porque José ele foi tão macho a ponto de rejeitar uma mulher, porque se fosse hoje, tinha muitos que não teriam a mesma atitude que ele. Falou assim, rapaz, eu vou desperdiçar uma oportunidade dessa? Eu sou homem, eu sou não sei o quê. Mas não, José ele foi tão macho a ponto de rejeitar aquele banquete para honrar a Deus e para honrar ao seu Senhor. Um erro que muitos, na questão de sexualidade, sobre banquete sexual, que muitos jovens cometem. Eu vou casar para mim fugir disso. Eu vou casar, porque depois que casar pode. Entra para ver o que vai dar. Entendeu? Não é assim que funcionam as coisas. A sexualidade do homem e da mulher não vai acabar quando casar. Os desejos sexuais eles não vão acabar quando casar. Então, se eu estou solteiro e eu não tenho convicção e eu não tenho uma certeza, quando eu casar, eu vou continuar sem ter. É um erro que muita gente comete. Não, vou casar que é para se livrar dessa tentação. Vai continuar sendo tentado. E tem que ter cuidado, porque já não é mais nem prostituição, já é adultério, porque vai quebrar a aliança com Deus e a aliança com a família. Verdade. Verdade. Glória a Deus. Nós estamos quase concluindo, né, o nosso momento hoje. Mas eu tô te ouvindo aqui, tô pensando, até escrevi aqui, Jedson vai voltar. Né? Então, assim, Deus vai nos preparar um outro momento e você vai estar conosco novamente, né? Quando antes da gente, nós terminarmos essa série, eu não sei se vai ser o último, mas você vai voltar aqui, em nome de Deus, te avisar. Né? Então, assim, um problema, uma série de situações que o jovem não está isento. E aí, quando eu digo esse jovem, eu não estou falando apenas do jovem de 18, de 20, não, estou falando independente da idade do jovem, né? Sim. Vai enfrentar todas essas situações. E algo que você falou aí, Jedson, que é muito importante nesses momentos, é pedir ajuda, né? Pedir ajuda, procurar alguém e aceitar ajuda também, né? Tem que aceitar ajuda, porque às vezes você até encontra ajuda, só que você não aceita a ajuda. Você acha que você é forte, que você é suficientemente capaz de vencer sozinho. E aí talvez você vai se envolver numa situação muito pior. Né? Então, assim, peça ajuda. Você que está nos ouvindo nessa noite, você ouviu o testemunho do Jedson, a ministração que ele trouxe para nós hoje no nosso coração. E eu estou me lembrando aqui, o Jedson estava falando, eu estava me lembrando do que eu dizia para um colega meu, que foi colega meu e da Elisane. Né? Elisane iniciou o curso de letras conosco. E o Bruno o Bruno ele é precoce, né? O Bruno ele entrou na faculdade cedo, o Bruno ele começou a ser professor cedo e o Bruno fez mestrado muito cedo, terminou na faculdade, terminou o curso de letras, ele já estava logo entrando no mestrado e antes que todos esperassem, ele já estava concluindo o doutorado. E aí eu sempre dizia assim, menino que me dá alegria. Então assim, eu quero repetir essa frase a seu respeito, Jedson. Amém. Você é um jovem que me dá alegria, né? Amém. Carol, a sua família, vocês são pessoas que me trazem alegria. Glória a Deus. Assim, não é porque a sua forma de falar, mas porque eu amo vocês mesmo, vocês são do coração, né? E assim, outros jovens do coração também vão passar por aqui. Amanhã a Sara estará conosco. Glória a a Deus. Sara também tem uma história linda para contar. Sara é uma vencedora, assim como o Jesse é um vencedor. E você está conosco nessa noite. E talvez você está dizendo assim, meu Deus, mas eu não consigo. O Jefferson conseguiu, mas eu não consigo. E aí eu quero dizer para você que você também consegue. Em nome de você Jesus. também é capaz.
Você também pode suportar tudo isso e passar por tudo isso e ser um vencedor, como eu olho para o Jetson hoje. Amém. E quando ele me conta tudo isso para nós, quando ele fala tudo isso para nós, e você olha para o Jetson hoje e diz assim, não, esse menino não passou por isso não. Ele não teve que enfrentar isso não, isso é mentira. Não, não é não. Isso são os degraus que nós vamos, que para alguns é subindo, mas para nós é descendo, porque quanto mais você pensa que está crescendo, mais você tem que descer. Oi! Vem Coloca todo elas aí. mundo. Ai, que Glória lindas, a Deus. né? Ó, mais um Então, testemunho. A Radassa é milagre. A Radassa Glória é a milagre. Deus, A linda. a Carol ainda me zoa, né? Porque, assim, sobre a minha vida, existia uma palavra de esterilidade, né? E uma vez, Deus usou uma pastora para falar comigo, né? Porque meu sonho era ser pai. E aí eu ainda era muito jovem quando Deus uma vez usou uma pastora para falar comigo, né? E aí eu falava pra Carol que eu não vou fazer criança, né? Aí, Só tinha Ana. aí só tinha a Ana. Aí, ó, o que veio? Um milagre. Então, assim, Linda. a Radassa... E a senhora sabe que o primeiro a gente perdeu, né? Assim que ela engravidou, a gente perdeu. Mas eu creio porque não era o momento de Deus, né? O que Deus tinha reservado para Isso. nós ainda iria acontecer. Então, assim, na verdade, a minha vida é um milagre. Eu tô vivo porque eu sou um milagre, né? A Radassa está aqui porque é um milagre. Então, assim, desde quando eu não conhecia Jesus, que eu não servia a Jesus, Jesus já me proporcionou muitas coisas maravilhosas. Eu já tive tanto livramento de morte que você não dá nem para entender. Até de tiro, Deus já me livrou, de meio de bala. E as amigas minhas têm marca de Glória bala a Deus. até hoje. Deus me guardou. Então, assim, foi muita coisa mesmo que eu passei para chegar aqui. E hoje eu sou grato ao Senhor, né, por tudo que Ele tem feito. E eu quero dizer isso. Não, gente, não importa a dificuldade, não importa aquilo que o inimigo preparou para te destruir, para te acabar. Não, isso não importa. Nem palavras humanas. Eu sou improvável, eu tenho certeza que eu sou improvável. E eu já fui rejeitado demais, entendeu? Mas Deus me escolheu. E quando eu tive a convicção do que Deus me chamou para ser, do que Deus tinha reservado para minha vida, foi quando minha vida mudou. Foi quando o meu chamado só mudou quando eu consegui reconhecer e entender tudo que Deus tinha feito na minha vida. E eu falei, não dá. Não dá mais, não dá mais. A Radá já tá querendo, eu acho que ela vai ser cantora, a Radá. Se ela for pregadora, é muito pentecostal, vai estourar as caixas do meu, acho que ela vai ser cantora. Ela já tá... Gente, já tem 6 meses, ela já quer falar. Então, assim, não é diagnóstico, não é diagnóstico... Eu também pensei. E a Ana tem 6 anos. Não é diagnóstico humano que guia a sua vida. Não é palavra humanas. Os recursos humanos, eles são de grande valia. São. Mas, assim, nada disso importa quando a gente tem Deus. Sabe qual foi meu maior arrependimento? Foi quando eu conheci a Jesus. Eu olhei para trás e falei, cara, por que eu não sei Jesus antes? É verdade. E eu me emociono de lembrar, porque eu passei muita coisa mesmo, sabe? A minha libertação não foi fácil. Quando eu aceitei Jesus, parece que tudo piorou na minha vida, sabe? A impressão que a gente tem é essa. O meu processo de libertação... Oi. Jetson, eu vou encerrar aqui e vou voltar. E a gente começa outra, que tá deu bom? uma hora. E a gente começa outra, tá bom? Pessoal, retorna, tá bom? Espera só um pouquinho. Tá bom, vamos lá. Pega água pra mim, por favor.